Senhor a todos. Vamos iniciar hoje a 5ª lição da nossa revista, que tem como título Jesus e a Mulher Samaritana. O texto base para essa lição encontra-se no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 7 ao 30. Pode parecer um pouco extensa a quantidade de versículos, mas eu vou ler junto com vocês, porque no decorrer da aula eu vou usar esses versículos como referência. E é bom que assistindo os vídeos vocês já tenham lido essa passagem para entender melhor. Vamos lá? Vocês podem abrir para me acompanhar se quiserem. Evangelho de João, capítulo 4, e do versículo 7 ao 30. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que o diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Jesus estava em missão na região da Galileia, e com o passar dos meses a sua fama cresceu e diversas pessoas criam em sua palavra. E elas eram batizadas pelos seus discípulos, e isso desagradou alguns líderes religiosos que faziam parte de um grupo chamado fariseus. Diante da antipatia dos fariseus, Jesus decidiu ir para a região da Judeia, conforme está escrito um pouquinho antes no capítulo 3. Vocês podem ler antes também para depois conhecer melhor a história. E essa viagem geralmente ela é feita a pé, e ela só tinha 2 opções de caminho: ou da volta pelo Rio Jordão, ou passando pela região de Samaria. A segunda opção, passando pela região de Samaria, era mais rápida. Porém, existiam muitas desavenças entre os judeus e os samaritanos. Essa desavença aconteceu por séculos.
e a maioria dos judeus evitava passar por aquela região, exceto Jesus. Entramos no tópico, uma mulher que veio tirar água. Jesus chegou à cidade de Sicar por volta do meio-dia e ele ordenou que os seus discípulos fossem comprar comida e ele sentou-se perto de um poço. Esse poço tinha cerca de 31 metros de profundidade e 3 metros de largura. A tradição diz que ele pertencia a Jacó, que era filho de Isaac e neto de Abraão. A mulher samaritana não é citado o seu nome. Ela se aproximou do poço e Jesus iniciou um diálogo com ela, que foi pedindo água. Esse pedido gerou espanto na mulher, porque normalmente os judeus podiam até fazer negócio com os samaritanos, mas eles não mantinham um relacionamento amigável, não eram hospitaleiros e nem mesmo eles utilizariam o mesmo utensílio, o mesmo copo. Porém, Jesus não era um judeu comum. Ele não estava ali simplesmente para descansar. Ele tinha um propósito. Então, embora não fosse o costume um homem conversar com uma mulher em público, nem mesmo os maridos falavam com suas esposas em público, Jesus continuou a conversa. E o próximo tópico, uma sede diferente, pergunta assim, o que será que isso quer dizer, uma sede diferente? Nós vamos descobrir agora. A viagem de Jesus com seus discípulos para a Judéia era longa e eles estavam caminhando há muito tempo e Jesus já estava cansado. O que é descrito no versículo 6, diz que Jesus estava cansado, por isso eles pararam e certamente Jesus também estava com sede, assim como a mulher samaritana. Mas Jesus conhecia a sede da alma daquela mulher, que certamente era muito maior que sua sede física. Logo nas primeiras palavras de Cristo, nós podemos aprender que Deus não faz acepção de pessoas. A sociedade claramente desprezava os samaritanos e as mulheres. E nessa história nós vemos Jesus, o pregador de multidões, conversando e tratando a alma de apenas uma mulher, que era considerada inferior naquela época. Para muitas pessoas, essa mulher passaria despercebida, mas para o Criador do Universo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, todas as pessoas são importantes e todo ser humano é um alvo do amor de Deus. Assim como Jesus dedicou tempo a conversar com Nicodemos, que era um mestre da lei, ele parou para ensinar e salvar a mulher samaritana, que possui uma reputação um pouco duvidosa. No início da conversa, a mulher não entendia o motivo de Jesus falar com ela e também não estava compreendendo o significado de suas palavras. Quando Jesus pediu água, ela reagiu com estranhamento. E 3 questões podem ser levantadas na fala de Jesus. Quem é Deus? O que Deus pode dar? E quem sou eu? E uma grande revelação. Há uma água da vida disponível. Jesus estava conversando sobre verdades espirituais, mas a mulher ainda não tinha compreendido e achava que Jesus estava falando da água do poço. Ela diz assim que ele não tinha nem balde, que o poço era fundo, como que ele ia tirar a água da vida? E ela ainda destaca que o poço pertenceu ao grande patriarca, que homens de Deus como Jacó e José beberam daquela água. Mas ela até se questiona se Jesus era, por um acaso, maior ou mais importante do que aqueles homens. Como Jesus falava por figuras e ilustrações, nem sempre as pessoas compreendiam a sua mensagem de imediato. E isso também aconteceu com a mulher samaritana. Jesus estava pronto para saciar a sede da sua alma e estava lhe oferecendo uma oportunidade de mudança de vida. Assim como a água natural sacia a sede e as necessidades do nosso corpo, ela renova nossas forças quando estamos cansados, Jesus estava querendo saciar as necessidades da vida daquela mulher e renovar a esperança dela. No versículo 13 e no 14, Jesus se apresenta como uma fonte de vida, a verdadeira fonte de salvação que sacia todas as necessidades. Ao encontrar Jesus, a mulher estava encontrando Deus pela primeira vez. E se estivesse pronta para receber aquilo que Deus tinha para lhe dar, ela nunca mais teria sede em sua alma novamente. Agora, por fim, vamos entrar no tópico a verdadeira adoração.
A conversa com Jesus continuou e Jesus confrontou a mulher samaritana na conduta que ela tinha, que era uma conduta incorreta. Jesus fez a pergunta para ela sobre o seu marido e concordou quando ela afirmou que ela realmente não tinha marido, porque aquele lá não era o primeiro marido dela. E a mulher fez a ele uma pergunta sobre o lugar certo de adorar, no Monte Gerazim, que era o monte onde os moradores da sua cidade adoravam, ou em Jerusalém, que era o lugar onde os judeus adoravam. E Jesus, mais uma vez, surpreendeu a mulher com sua resposta, dizendo que era chegado um novo tempo. E ele afirma no versículo 23 que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, independente do lugar. E nós podemos tirar algumas lições dessas palavras. Primeiro, a adoração não pode ser uma formalidade. Naquela sociedade, o culto a Deus era bem diferente. Eram feitos sacrifícios de animais, orações padronizadas, e eles acreditavam que só havia um jeito e uma forma de adorar a Deus. Jesus estava anunciando a mudança e a partir da sua vinda ele iria romper fronteiras, ganhar novas formas de adorar e novas pessoas seriam aceitas como adoradores. A adoração, a segunda lição é: a adoração não é controlada ou dominada por um grupo de pessoas. Até aquele momento, apenas o grupo dos sacerdotes poderia administrar o culto a Deus. A partir de Cristo, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode louvar ao Senhor e a sua adoração é recebida por Ele. E a terceira lição: a adoração precisa ser sincera. A honestidade do coração passa a ser o principal critério para que uma adoração seja aceita. Todos os louvores de todos os povos, pessoas, idades são recebidos por Deus, desde que sejam feitos com amor, fé, gratidão e temor. Nós vamos encerrar essa lição com o tópico Ele é o Messias. Nesse ponto da conversa, a samaritana confessa que tem aguardado o prometido Deus, o que seria o Salvador do mundo. E no capítulo 26, Jesus diz a ela: eu o sou, eu que falo contigo. Jesus afirmou para a mulher que ele era o Messias e para poucas pessoas ele fez isso de maneira tão clara e direta. Dessa forma, a mulher creu. Quando ela ouviu isso, ela creu que Jesus era o Messias, largou o seu cântaro lá no poço e ela voltou para sua cidade para contar o testemunho. E ela disse às pessoas que Jesus conhecia a história dela e ela cria que ele era o Filho de Deus. E os moradores daquela cidade convenceram Jesus a ficar um pouco mais na cidade e após 2 dias, uma multidão de pessoas foi salva, pois elas ouviram o ensinamento de Jesus. Essas pessoas esperavam pelo Salvador, o conheceram e o receberam como Salvador do mundo. Deus abençoe vocês.